Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então tá bom, graças a Deus, né? Hoje nós estaremos estudando sobre mais uma lição da EBD. E olha só, hoje nós estamos já estudando sobre o Encontrando com Deus, né? E hoje nós vamos estudar a lição 11, que vai falar sobre o primeiro encontro com Jesus ressuscitado. Essa lição é maravilhosa e eu garanto para você que você vai amar. Então, mas antes vamos fazer uma oração e depois nós vamos continuar nossa aula, amém? Então, abaixando as nossas cabecinhas, fechando os nossos olhinhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, a nossa saúde e a nossa alegria. Na Tua presença, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, né? Então, hoje nós vamos estar estudando sobre o primeiro encontro com Jesus ressuscitado. Assim diz a palavra de Deus registrada em Mateus, no capítulo 28 de Mateus, no versículo de 1 a 10. E também está registrada em Marcos, no capítulo 16, no versículo 9. Nós queremos que você, querido aluno e querido irmão e irmã que está nos ouvindo nesta manhã, que saiba que Deus honra o coração do pecador arrependido. Você sabia disso? Que Deus honra o coração do pecador arrependido? E não permitindo nenhuma acusação contra os que estão em Cristo Jesus. Então, o nosso ponto central nesta noite, desta lição não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? A memória em ação vai falar sobre agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Então, a palavra de Deus fala assim que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos mostrar definitivamente o grande amor de Deus por nós. Ele nos ensinou que o grande amor de Deus por nós, que ele curou também, né? Fez muitos milagres, perdoou pecados e anunciou que iria morrer. Jesus, ele anunciou que iria morrer para pagar o preço por todos os nossos erros. Imagina você, a fim de que assim pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos entrar, né? Que nós entrarmos no reino dos céus. E tem que ser, então, através de quem? Através de Jesus. Mas para isso, então, Jesus, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nós ganharmos um novo corpo, uma nova vida e ressurreição, ressurgir lá no céu com Jesus. Irmos com Jesus, né, num corpo ressurreto com Jesus. Então, assim nós podemos, sem pecado nenhum, entrarmos no céu para morar eternamente com Ele. Então, a palavra de Deus fala que num certo domingo, pela manhã, o Senhor Jesus, então, ele já tinha sido morto lá na cruz, pelos nossos pecados, certo? E no domingo pela manhã, a Maria, uma das Marias, né, de uma mulher que chamava Maria, e tinha uma outra que chamava Maria Madalena. Então, eram as duas Marias. Foram ao túmulo de Jesus, né?
A Bíblia destaca que Maria Madalena, ela foi então uma mulher, né, liberta por Cristo Jesus, né? Ela foi uma das pessoas que foi liberta por Jesus. Então, ela era uma pessoa possessa, ela tinha muitos demônios. E aí Jesus a libertou. Por causa do seu passado, o passado que ela teve, ela sofreu muito preconceito e rejeição. E ela era uma pessoa muito assim, judiada, né, pelo pecado. E olha como Deus apaga, perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem, né, aceitando ao filho, né, ao seu filho Jesus. Então ela fez o mesmo, né? Então ela foi a primeira pessoa que viu Jesus, o quê? Ressuscitado. Deus honra o coração do pecador, o quê? Arrependido. E não permite nenhuma acusação contra os que estão em Cristo Jesus. Então as duas mulheres foram lá, né, no túmulo de Jesus, e aí algumas levaram algumas especiarias, né, alguns perfumes, né, para então ir lá para fazer uma presença lá no túmulo de Jesus, para poder então passar perfume no corpo de Jesus, né, ali que era o costume deles, né. Então elas levavam algumas especiarias. E a palavra de Deus fala que quando elas chegaram lá, elas viram a porta, o túmulo com a pedra que fechava o túmulo. A pedra estava, o quê? Do lado, né? E em cima dela havia um anjo. E o anjo, então, do Senhor tinha descido do céu, né? E ele desceu do céu e ele abriu, tirou aquela pedra do túmulo de Jesus. E o que aconteceu com o que estava lá dentro, que era Jesus? O que aconteceu? Quem sabe me dizer? Jesus, ele ressuscitou, ele havia ressuscitado. E lá, juntamente com o túmulo de Jesus, haviam os dois guardas, aonde aqueles dois soldados, eles desmaiaram de pavor de ver o anjo. Então ali, né, veio um anjo, né? Um anjo, nós temos aqui o nosso anjinho, ele veio e ele desceu ali no túmulo de Jesus, e o que aconteceu? Ele tirou a pedra do túmulo e acabou então chamando Jesus ali, que o Pai de Jesus, nosso Deus, estava chamando ele. E ele ressuscitou. Veja só. Quando aquelas duas Marias chegaram no túmulo, havia o anjo então sentado ali naquela pedra. E ele tinha abrido o túmulo. E o túmulo estava vazio. E Jesus então estava o quê? Ressuscitado. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele não estava mais morto. Ele foi então... Ele ressuscitou e foi aos céus. Ali ele foi preparar para nós lugar, para nós morarmos também com ele, né? Então o que? Jesus ressuscitou. E aqui tá falando assim, ó, ele ressuscitou. Não está mais aqui, né? E aqui embaixo tá falando assim, eis que vive para sempre. Então, Jesus, ele vive para sempre, ele ressuscitou, ele está lá no céu, né, com Deus, e ele é a habitação dele, né, então ele está lá ressuscitado, juntamente com ele nós vamos subir e vamos morar com ele para sempre, e esse dia maravilhoso está chegando o momento. Os discípulos de Jesus, né, ali, os homens então, eles ficaram apavorados, sabe por quê? Porque eles tinham medo, né,
Os discípulos de Jesus então tinham medo. Por que eles tinham medo? Porque eles ficaram sozinhos. Eles pensavam que estavam sozinhos, né? Porque Jesus tinha morrido. E agora? E agora o que nós vamos fazer? Jesus morreu e agora o que nós vamos fazer? Estamos então sozinhos? E agora nós vamos ficar então escondidos para que ninguém nos veja, porque eles com certeza eles iriam ser o quê? Perseguidos. Mas Maria e as duas Marias então encontraram então Jesus ressuscitado. E ele falou assim, falou para aquelas duas mulheres, falou para as Marias, vai correndo e fala para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Jesus falou isso para elas, vai correndo falar para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E elas foram correndo. Isso também porque o anjo também havia falado para elas. Olha, quando elas viram que o túmulo estava vazio, ele falou assim, olha, quem vocês procuram não está mais aqui. E ele ressuscitou, ele vive, ele não está mais aqui. E vai e fala para os discípulos que ele vai encontrar com eles lá na Galileia. E Jesus então falou também para as mulheres, falou assim, vai, fala para eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E as Marias foram falar para os discípulos, né, que Jesus havia falado que eles eram para eles ir para Galileia, que eles iam se encontrar lá. Né? E eles, né, atenderam imediatamente. Olha lá, ó. Então elas saíram dali e foram encontrar os discípulos para contar esta maravilhosa notícia. E estando elas no caminho, Jesus as encontrou primeiro. E já imaginou, crianças, como é maravilhoso? Elas então encontraram com Jesus no caminho e Jesus falou para elas, vai então, fala para eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Quando Jesus encontrou aquelas mulheres, ele falou assim, paz seja convosco. Então, quando ele encontrou também com os discípulos, ele falou, paz seja convosco. E ele estava vivo, que maravilha, né? Ele estava vivo. Que encontro maravilhoso, gente, que encontro maravilhoso. Então, tanta dor, depois de tanta dor, de tanta angústia, de tanta agonia, né? Que eles estavam passando ali, porque Jesus estava morto, né? Jesus estava morto, tinha morrido, e então para eles estava tudo acabado. Mas não estava acabado não, eles pensavam, mas não estava acabado não. Ele tinha o quê? Ressuscitado. E então, crianças, eu quero falar para vocês que na presença do nosso Deus, né? Porém, toda tristeza dela se transformou em alegria, né? A tristeza se transforma na presença de Jesus. A tristeza, ela se transforma em quê? Em alegria. Na presença de Jesus, a tristeza se transforma em quê? Em alegria, né? Juntamente com Jesus, né? E aqui, Jesus, então, ele morreu na cruz por causa do nosso quê? Pecado. Por causa do nosso pecado. Ele morreu para nos perdoar e nos dar o quê? A paz, né? E ele falou assim, paz seja convosco. Então, nós estávamos no pecado, mas Jesus morreu por nossos pecados, então ele nos deu a paz. E na presença dele, então, a tristeza se transforma em alegria. E através do amor de Jesus, então, nós vamos ter o quê? A vida eterna com Jesus, né? O amor de Jesus, então, por nós
se transforma então no quê? A vida eterna que nós vamos ter com Ele. Ele morreu por nós naquela cruz e nos deu então a vida eterna. Amém, crianças? Olha, crianças, eu espero que vocês gostaram dessa lição e aprenderam muito, porque, olha, através, então, da morte de Jesus, o que acontece? Os seus pecados, os meus pecados, são perdoados, né? Os seus pecados deixaram manchado de vermelho, né? Manchado de vermelho o quê? O nosso coração. Mas Jesus falando assim, eu os lavarei e vocês ficarão então brancos, mais brancos do que a neve. O nosso coração ficará mais branco do que a neve. Quando Jesus então morreu naquela cruz, ele nos perdoou e lavou o nosso pecado, tirou todo o nosso pecado. E nós então hoje somos livres, né? E com paz no coração. Amém? Crianças, eu espero que vocês então aprenderam, né, a lição de hoje. E eu agradeço a Jesus pela sua vida, né? E que você possa então estar na presença do Senhor e que você tenha também um encontro com Jesus. E hoje o encontro com Jesus foi os discípulos, né, tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço a Jesus que te dê uma bela semana, uma boa semana na presença dele. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe, viu? Fica na paz do Senhor e até a próxima aula. Amém?